O que é que Deus já te falou e você ainda não fez? Ou você ainda não parou? Ou você não colocou em ordem ainda? É a sua mente? Tem mente dividida? É incrédulo? Você não colocou os seus olhos ainda em ordem? Está vendo que não é para você ver? Você não colocou a sua boca em ordem ainda? Está falando que não é para ser falado? Você está xingando ainda? Você tem uma boca pesada? Você não colocou ainda suas mãos em ordem? Suas mãos estão sujas? Os seus pés? Deus está esperando. Não é você que está esperando, é Deus que está esperando por você. Algumas pessoas, enquanto elas não chegam no limite da dor, no auge do sofrimento, elas não se humilham. Senhor, é com muita alegria que nós estamos na sua presença, há tantas horas já orando, cultuando, falando com o Senhor, estamos conectados com o céu. Existem pessoas que estão agora no seu trabalho, em casa, e permanecem desde o primeiro horário do nosso Casa Firme, até o término dos servos e discípulos, com a sua TV ligada, adquirindo aquela atmosfera, essa atmosfera de poder na sua casa, no seu trabalho, no caminho de volta. Estão pessoas que estão ligadas no Senhor, conectadas com a sua vontade, com a sua palavra, estão em alerta, em vigilância. O que o Senhor está falando? Qual é a próxima direção? Qual é o rumo? O que devemos fazer ou parar de fazer? O que o Senhor requer de nós? Aqui estamos nós, Senhor. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros. Perdoe, meu Deus, toda falha, todo erro, se fizemos algo que afastou o Teu Espírito Santo, esse conselheiro, esse amigo de perto de nós, nos perdoe. Porque sem a presença do Senhor, nós não saímos do lugar. Sem a bênção do Senhor, até aquilo que é para dar certo, dá errado. Mas quando a bênção do Senhor está com uma pessoa, está em um lugar, quando a presença do Senhor está conosco, quando a graça, o favor do Senhor está nos acompanhando, até o que é para dar errado, dá certo. Então nós precisamos da sua presença, precisamos do Senhor. Se você está aí com o seu propósito, já pegue nas suas mãos e peça a ajuda dele e fala assim: Senhor, logo no início dessa oração, eu preciso da bênção do Senhor, da força do Senhor, da direção do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Nesses 52 dias, muitos pararam na segunda semana, outros pararam na terceira semana, outros no quinto dia, no 10º dia, mas nós estamos aqui como Neemias, estamos focados, foco na mudança, foco na reconstrução. É tempo de restauração, é tempo de reconstrução. Estamos num grande projeto e não podemos parar. Eu não sei se hoje Sambalate, Gesem, Tobias tentaram enviar mensagens, tentaram corromper o nosso povo, tentaram desviar a atenção da cura, da libertação, da prosperidade, do crescimento espiritual, do amadurecimento. Mas nós estamos aqui como Neemias, Senhor. Se essa pessoa foi atacada hoje por qualquer seta, qualquer dardo de distração que veio para minar as forças do teu povo,
Nós aprendemos mais do que nunca agora que estamos num grande projeto e não podemos parar. Senhor, como Neemias dizia, fortaleça a obra das nossas mãos, fortaleça as nossas mãos. Nos fortaleça para continuarmos a obra da reconstrução. Não importa os ataques, não importa os empecilhos, não importa as manipulações, não importa. Importa que o Senhor está nessa obra. O Senhor está nesse grande projeto. Olha, Senhor, para o propósito do nosso povo. Olha, meu Deus, que cada um tenha foco. E foco é como um músculo, precisa ser exercitado, precisa ser trabalhado dia após dia. E eu sei, Senhor, que o diabo veio com setas. Quantos que desanimaram? Quantos que se entristeceram hoje e ao invés de olhar para a palavra, como Neemias olhava para o Senhor e dizia: fortaleça as nossas mãos, fortaleça, Senhor, Deus grande e temível. Quantas pessoas que já lamberam ferida, já abraçaram o Deus vitimismo, já abraçaram Amaleque, abraçaram a amargura, ao invés de erguer as mãos, de orar, de expulsar, de perseverar, de se focar na palavra. Quantos que abriram mão da sua restauração, na sua casa, na sua saúde, a restauração da paz, da alegria, da saúde física, a restauração do casamento, a restauração do diálogo, a restauração de tantas coisas, por uma simples expressão. Meu Deus, quantas pessoas que abriram mão por causa de um simples desejo, de uma simples vontade. Senhor, eu peço, tenha misericórdia. Meu Deus, nos ensina, como o salmista dizia: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias aqui nessa terra, porque os nossos dias, eles são curtos, Senhor, e nós só temos uma única vida. Então que essa pessoa, ela viva no Senhor, ela viva para o Senhor. Não, meu Deus, sobreviva, não se arraste. Quantos que estão se arrastando, mesmo dentro de igrejas? Quantos que estão se arrastando? Quantos que estão, meu Deus, sobrevivendo dia após dia? Quantos, Senhor? Mas eu peço ao Senhor, nos ensine a contar os nossos dias. Nos ensine a contar os nossos dias, a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nos ensine, Senhor, a olharmos para frente, a abandonarmos o passado. Nos ensine, meu Deus, a tirar todas as correntes, a sacudir tudo aquilo que não serve para nada. Neste período, nesse momento, eu oro junto com o teu povo, já consagrando, Senhor, porque eu sei que muitos já pararam, muitos desanimaram, e esses que estão aqui, parabéns, parabéns por aqueles que estão perseverando, dia após dia, com propósito ou sem propósito, estão perseverando, estão orando, estão se lançando, estão se dedicando ao Senhor. Meu Deus, obrigada, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos sustentou. Já agradeça ao Senhor, porque a gratidão, ela gera milagres. Fala: Senhor, obrigado por esses 52 dias, obrigado por essas palavras, obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem feito limpezas interiores, o Senhor tem limpado nosso interior, o Senhor tem exigido, meu Deus,
uma mente ampliada, um coração puro, um coração, meu Deus, puro, uma mente pura, santificada. Obrigada, porque o Senhor está trabalhando nesses 52 dias, o Senhor está trabalhando em nosso favor, enquanto estamos orando aqui, o Senhor está agindo lá na minha casa, o Senhor está agindo na minha saúde, naquele diagnóstico, o Senhor está agindo no meu casamento, o Senhor está agindo naquela causa da justiça, o Senhor está agindo naquela situação, naquele problema que eu deixei lá fora da igreja. Enquanto eu estou aqui orando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está em ação, o Senhor está dando ordem aos seus anjos em meu favor, o Senhor está trabalhando. Nós cremos, Senhor. Estenda suas mãos agora. Aonde é que você precisa que a restauração chegue? Aonde é que você precisa que a potente mão do Senhor alcance e mude e faça uma reviravolta? Aonde é? Estenda as mãos e diga: vai lá, Senhor, cuida daquilo para mim. Senhor, entra naquele coração, entra naquela situação. Senhor, traz vida para aquela situação, como vale de ossos secos, traz vida. Meu Deus, traz vida, traz renovo, traz consolo. Vai lá, Senhor, eu não posso ir lá agora, mas o Senhor pode. Vai lá, restaura, reconstrói, abençoa, muda, cura, liberta, salva. Meu Deus, faça a obra completa. Fala o número, fala o endereço. Seja específico para Deus. Vai lá naquela rua, naquele bairro, naquele quarteirão. Guarda aquele lugar, guarda aquela pessoa. Vai lá, Senhor. Vai à minha frente. Luta, meu Deus, por mim. Senhor, enquanto eu estou aqui, vai lá, Senhor, vai à frente. Se tem alguma coisa em oculto, traga a luz, Senhor. Traga a luz, coloca a luz aonde há trevas. Mas mostra-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu confio no Senhor. Visita, Senhor. Isso. Já logo nesse início, apresente ao Senhor. Se você fala: olha, pastora, eu bateu um desânimo, bateu um cansaço, bateu até uma tristeza. Não, isso daí é o arquétipo de Sambalate, de Tobias. Eles vinham mesmo para desanimar o povo, para entristecer, para enfraquecer. Eles vinham ali para ridicularizarem eles, para zombarem deles. Mas Neemias continuava a olhar para eles. Não para eles, mas a olhar para o seu foco, para aquela nação, para aquele povo. E ele sabia que Deus iria fazer. Neemias não olhou para aqueles problemas, aquelas afrontas. Ele olhou para o povo. O foco dele era a restauração daqueles muros, a restauração espiritual daquela nação. Tanto que primeiro ele contagiou. Ele não chegou lá no impulso, fazendo um alarido. Vamos reconstruir. Não. Ele foi inspecionar, ele foi entender. E ele foi ali contagiando. Ele foi ali sendo um instrumento de salvação, de cura. E aí os muros foram reconstruindo com a ajuda do Deus grande e temível, Senhor. Nós temos a certeza que os muros da nossa vida estão sendo construídos dia após dia. Que o Senhor, Deus grande e temível, está no controle de tudo. E como foi dito, vai ficar tudo bem, vai terminar tudo bem, vai ficar bem, vai terminar tudo bem. Sim, o Senhor está no controle de tudo.
Nós cremos, diga isso. Senhor, vai ficar tudo bem, vai terminar tudo bem. Eu creio, Senhor, que vai terminar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu vou me agarrar a essa palavra e vou me manter, essa palavra vai me sustentar até o final desse propósito. Não vou crer diferente, não vou me entregar, não vou chorar, não vou me amargar. Não, eu vou estar de mãos erguidas, dizendo: vai terminar tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, com as mãos agora ao lado do seu coração e com esse propósito, diga para Deus: Senhor, eu creio que vai ficar tudo bem. Eu entrei assim, assim, assim hoje, ou eu estou nessa transmissão hoje, assim arrasado, arrasada, mas eu creio que vai terminar tudo bem. Eu creio, Senhor, tudo que Deus quer é fé. A única coisa que movimenta Deus é a fé. Não é choro, não é lamentação, não é manipulação. Não, é a fé. É a fé. É a fé que movimenta o nosso Deus. Senhor, eu consagro ao Senhor este culto, este propósito, e eu creio que o Senhor está neste lugar, e o Senhor vai falar em cada coração. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir, o Senhor sabe o que cada pessoa precisa ser alimentada, ser nutrida nessa tarde. Então, que a sua palavra venha, meu Deus, fortalecer e abençoar cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Estão ligadas nossas vitórias? Pegaram o Espírito? Que Espírito é esse? Pode se sentar. Estamos no propósito. 52 dias. Estão desanimados? Está desanimado? Eu vi um sim aí. Sangue de Jesus. Vou sair, vou entrar de novo. Tão tristes? Tá difícil. Tá exigindo muito. O que nós revelamos para Deus determina o rumo da nossa vida. A disposição em servi-lo, independente de qualquer coisa, sem pesar o custo. É 52 dias, é 160 dias, é 200 dias, é um ano. Estou aqui, Senhor, conta comigo. Não desisto, não paro. Estou focado, focada. Isso traz vitórias para você. Preciosidades começam a ser entregues. Quando eu faço aquilo que agrada a Deus, eu estou à disposição em servi-lo. Não é só em frequentar a igreja, não é só em fazer um propósito, mas é em agradá-lo, em servi-lo. Sem pesar o custo que isso vai ter. Eu preciso parar com isso, eu vou parar. Eu preciso me alinhar aqui, eu vou me alinhar. Eu preciso confessar coisas, eu vou confessar. Eu preciso me esvaziar, eu vou me esvaziar. E aqui, em Gálatas 5,16, diz assim, olha: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Então, nós estamos nos 52 dias.
Vamos lá. Se eu espremo um limão, vai sair o quê? Uma limonada. Se eu espremo uma laranja, vai sair um delicioso suco de laranja. Se eu espremo um cristão, em tempos difíceis como estamos, vai sair o quê? Atitudes de um cristão. Ou está saindo atitudes da carne? Ou está saindo uma boca pesada? Porque na pressão vai sair de você o que mais você tem alimentado. Se sai uma dúvida, você está alimentando a sua carne. Você não está preso na palavra, enraizado na palavra. Se sai incredulidade, se sai algo promíscuo, você não está alimentando o espírito, porque o espírito sempre vai estar disposto, mas a carne é fraca. E a forma como nós servimos a Deus e as pessoas. Você vê que Neemias não serviu só a Deus, ele serviu aquele povo. Ele saiu do conforto, lá onde ele estava, e ele foi parar naquelas ruínas, naquele lugar feio, horroroso, tudo queimado, tudo destruído. Ele saiu do conforto, ainda de manhã eu falava, o conforto é um inimigo silencioso. Quando algo vem e eu não quero confrontar, e eu não quero passar por cima da minha carne, das minhas vontades, eu vou sempre para aquilo que me é familiar. Aquilo que não vai gerar crise. Eu estou acostumada já a chorar, eu estou acostumada a mentir. Eu já estou acostumada a um padrão. E aí aquele inimigo vai destruindo a pessoa, silenciosamente. Mas a forma como nós servimos a Deus e as pessoas determina o rumo da nossa vida. Porque nesse tempo Deus está em busca de corações abertos, dispostos ao que, pastora? A se doar, a servir, a se submeter à sua vontade. A direção ou as direções que saem deste altar. Porque olha aqui, Mateus 7. Todos os que ouvem os meus ensinos, você está ouvindo aqui hoje, isso aqui não é ensino da Ana Paula, é de Deus. E os praticam, são ajuizados. Como um homem que constrói a sua casa na rocha. E eu sempre pergunto, quem me conhece sabe, né? Você está firme? Na areia ou na rocha? Alguns ainda caem, né? O seu Arnaldo está ali, nunca caiu, né? Sempre na rocha. Na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam, e os ventos de tempestades soprem, ó, contra a sua casa, ela não cairá. Por quê? Porque está construída sobre a rocha. O alicerce é firme, é duro, é poderoso. E qual que é o nosso maior alicerce? A palavra, Jesus Cristo é a nossa rocha eterna. Mas aqueles, 7:26, mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem, são o quê? Insensatos. Como um homem que constrói sua casa sobre aonde? Sobre a areia. Quem já foi na praia aqui? É uma delícia, né? Só para você andar, ou entra no mar. Mas você quer construir uma casa na areia? Vai ter um alicerce firme lá? Porque quando as chuvas e as enchentes vierem,
e os ventos de tempestades soprarem contra a sua casa, ó, ventos de tempestades, ela cairá fazendo um barulho medonho. Aí eu pergunto, qual alicerce você está construindo a sua casa? Qual alicerce, em qual alicerce você está fazendo esses 52 dias? É na emoção? É com medo? Ai, se eu não fizer algo de ruim pode acontecer com meus filhos, com a minha casa. Qual é o alicerce? Não, Senhor, eu creio. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu vou continuar independente de eu ver ou não. Eu estou construindo uma história, a minha casa, os meus sonhos em um alicerce sólido, que ninguém vai poder tirar, quebrar ou destruir. Aí, você sabe que nem toda, vamos falar das tempestades que vêm sobre essa casa. Nem todas as tempestades estão nas previsões, é ou não é? Hoje vai fazer sol, de repente o tempo muda, começa a ventar, se fala, aquela árvore vai cair, meu Deus, olha o telhado. Nem todas as tempestades estão nas previsões. E cada tempestade tem um significado. Pastora, sério, sério. Inclusive depois você vai assistir, o pessoal do chat aí depois coloca para o pessoal, que é um culto que a bispa fez em 2020, que chama Tempestades. Você vai lá e você vai se aprofundar mais nesse culto. Vamos começar com a tempestade de Jonas. Primeira tempestade, a tempestade da desobediência. Pastora, como que vai passar essa tempestade? Essa tempestade só passa com obediência e arrependimento. Porque Deus mandou Jonas ir para onde? Para Nínive, pregar a palavra, fazer aquele povo se arrepender. E o que ele fez? Ele tomou o sentido certo. Sentido contrário. Ele tomou o sentido oposto. Ele pagou, porque ele pagou a passagem. Ele pagou para ele gemer. E tem gente assim nos 52 dias. Pagando para sofrer. E não para ter uma vida plena e abençoada, a restauração da sua vida. Estão pagando para gemer, ele pagou para gemer, para sofrer a maior aflição da vida dele. Você já parou para pensar quantas pessoas elas pagam para destruir com a própria vida delas? Elas investem na sua destruição. Pastor, está bem, pastora? Sim. Nós atendemos muitas pessoas. E quando vem uma tempestade, numa casa, por exemplo, que está como Jonas, que é a tempestade da desobediência, essa tempestade, se está aí sobre você, ela não vai passar se não for por arrependimento e obediência. Ponto. Aquela tempestade, ela veio com uma violência, e vem mesmo, que os marinheiros experientes, o que eles disseram? Nós nunca vimos isso. Não, isso não é normal. E olha que os marinheiros, principalmente naquela época, conheciam bem uma tempestade, um mar agitado. Mas aquilo não era normal. Aí Jonas estava no porão, fazendo o quê, gente? Dormindo. Mas ele foi sincero, ele disse para eles, não, o problema sou eu. Ele chamou a responsabilidade para ele. O negócio que sou eu mesmo. Pode me lançar ali em alto mar que essa tempestade vai cessar. Ele falou, isso aqui está acontecendo por minha causa. Coisa que tem gente que se esquiva, mente, vai soltando conta-gota.
E ele diz que está fugindo de Deus. Quem é que está fugindo de Deus aí? Hã? Ele ficou 3 dias e 3 noites aonde, gente? No ventre do grande peixe. E a Bíblia conta detalhes. Daí ele orou. Mas não podia ter orado antes, ter obedecido antes. Senhor, é para ir para Nínive? Ainda que eu não queira, eu vou obedecer. Lembra de Jesus? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aí ele orou. Ou seja, muitos, nos 52 dias, quando entraram no desespero, aí começaram a orar. Começaram a dar a resposta certa, porque o Jonas, nós vamos ler aqui que ele fez até voto. Até um cântico de agradecimento e voto. Agora eu vou cumprir, Senhor, a sua palavra. Na dor. Tem gente que paga para gemer, para sofrer a maior aflição da vida, para estar em desespero. Parece loucura, né? A pessoa está no desespero e ela não para fazer o que é certo. Jonas 2, 1 e 2. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele orou assim, ó. A oração dele. Em meu desespero, gritei ao Senhor. Então a pessoa está ouvindo a palavra, vem vindo as direções, olha, foca como um músculo, se alinha, é a era do Espírito Santo, se encha do poder de Deus. Não é por força, por violência, é pelo poder do Espírito. Ela está recebendo direção. E muitas vezes não é fácil. Falar, é fácil servir a Deus? Não. Exige um comprometimento, é igual um casamento. Eu fiz uma aliança com Deus, eu me casei. Quando eu desci naquelas águas batismais, eu não quis mais namorar com Deus, ficar com Deus. Não, agora eu casei, então eu tenho deveres. Eu tenho deveres a cumprir dentro desse casamento. Há um preço a ser pago. E muitas vezes a coisa não anda. Ao invés de eu botar a boca no pó, de eu gritar ao Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a fazer a sua vontade. Olha, eu não quero isso, mas se for possível, Senhor, passa de mim. Mas se não for, eu estou dentro. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Não, espera o desespero. O circo pegar fogo. Em meu desespero, gritei ao Senhor pedindo ajuda e Ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, a pessoa está na morte, aí ela clama. Clamei por socorro e o Senhor ouviu o meu clamor. Aí no 9. Como poderia agradecer tudo que o Senhor fez por mim? Prometo, agora ele promete, hein? Cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de salvar. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e assim aconteceu. Jonas 3, 1 e 2. Depois disso, o Senhor falou pela segunda vez com Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive. Na segunda vez ele mudou de opinião? Deus mudou de ideia? Não, peraí, deixa eu pensar. Jonas foi sentido contrário, foi para Tarsis, será que é momento mesmo? Deus ficou confuso, Deus ficou no achismo. Deus falou pela segunda vez o quê? A mesma coisa. Vá à grande cidade de Nínive e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você. Então algumas pessoas estão assim: estou esperando pelo Senhor,
Eu estou esperando pelo Senhor e Deus está esperando você fazer aquilo que Ele já te falou lá nos meus projetos de conquistas. Ele está esperando você fazer o que Ele já falou na vigília da virada, na palavra profética, que é o vinho novo, odre novo. Você ainda é um odre velho, as coisas vão estourar. O odre novo, ele estica, ele é esticado mesmo, mas ele não arrebenta. Ele tem força para segurar aquele vinho novo, mas o odre velho, ele faz o quê? Ele estoura, ele arrebenta. Então, é Deus que está esperando por você. O que é que Deus já te falou e você ainda não fez? Ou você ainda não parou? Ou você não colocou em ordem ainda? É a sua mente? Tem mente dividida? É incrédulo? Você não colocou os seus olhos ainda em ordem? Está vendo que não é para você ver? Você não colocou a sua boca em ordem ainda? Está falando que não é para ser falado? Você está xingando ainda? Você tem uma boca pesada? Fala, Deus. Pastor, mas a senhora não convive comigo. É a palavra. Não é, pastor, é a palavra. Você não colocou ainda suas mãos em ordem? Suas mãos estão sujas? Os seus pés? Deus está esperando. Não é você que está esperando, é Deus que está esperando por você. Algumas pessoas, enquanto elas não chegam no limite da dor, no auge do sofrimento, elas não se humilham. E no desespero, ele clamou ao Senhor. E fez até promessa, fez um voto ao Senhor. Você leu aqui comigo. Jonas viu que ele não estava honrando o seu compromisso com o Senhor. Ele não estava sendo fiel. Então, se você tem vivido esse tipo de tempestade, você está ali no auge da dor, do sofrimento, você só vai cessar essa tempestade com obediência e arrependimento. Amém? Aí, quando Jonas se arrependeu, ele se posicionou, foi que as coisas mudaram para ele. Deus está requerendo um novo posicionamento, meu, seu, de cada um de nós. Não é tempo de brincar, não é tempo de se distrair. Eu ainda falei, desde o Forte e Corajosa, há 2 meses atrás, Deus já vinha falando. Quem também não assistiu esse culto, a distração é o início da tragédia. Você está se distraindo, vai vir tragédia na sua saúde. Está se distraindo, vai vir tragédia na sua família. Ai, pastora, misericórdia. A distração é o início da tragédia. Nós temos que estar na torre de vigia, em alerta. Temos que estar atentos com o que ouvimos, com o que falamos, com as pessoas que você se relaciona. No café da tarde, no seu almoço, no seu passeio ao shopping, no seu WhatsApp. Quais são os grupos que você está? São grupos que edificam? Quando você clica lá no seu computador é santo, seu celular é santo. Eu poderia trazer aqui e mostrar aqui em público o seu celular, o seu computador, ou a sua família, ou os seus filhos. E perguntar assim, como que é o casamento, como que é nos bastidores? Será que eles iriam falar? Todos os dias, todos nós somos o quê? Impactados pela palavra de alguma forma.
Deus está trabalhando para chamar a nossa atenção. Jó 33:14 diz assim, olha: além do mais, Deus se revela ao homem, de um modo ou de outro. Deus se revela ao homem de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido. Aí na NVI, pois a verdade é que Deus fala e o povo sabe. Mas lá no fundo, não é bem assim. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, essa é outra tradução, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deus fala o quê? Através de uma situação. Deus está falando através de um problema. Deus está falando através de uma tempestade na sua vida. Ele está falando, Ele está alertando. Ele está o tempo todo sinalizando. Por quê, pastora? Porque Ele nos ama. Nós precisamos dar atenção a Deus, valor à palavra. Não podemos passar por cima desta palavra. Quem tem uma Bíblia aí? Você não tem, você vai comprar. Você vai adquirir esse novo estilo de vida. Você vai parar de ficar só vendo no telão. Você vai parar, eu tenho aplicativo no celular. Não, é a palavra. É isso aqui, ó, a palavra. É tempo de se agarrar à palavra. É tempo de doses cavalares. Sabe aquela overdose da palavra. De andar agarrado, abraçado à palavra. Solta o celular. Pastora, mas é o meu trabalho, ok. Mas nesses últimos atendimentos, até pessoas que usam o celular para trabalho, confessaram 20% era trabalho. E os outros? Distração. A maldita distração. Cuidado. Se o Senhor envia a palavra e você passa por cima, não ache que vai ficar tudo bem. Ficou para Jonas? Ele teve que voltar. Agora a segunda tempestade é a tempestade da obediência. Da obediência. O que o Senhor disse para os discípulos? Vamos para o outro lado. E quando Ele diz, fica com o que Ele te diz. Não importa o que os especialistas estão dizendo. Não importa qual é a gestão do seu país. Se Ele disse, vamos para o outro lado, foi Ele quem disse. Fica com a palavra, se agarra à palavra. Mas o que eles iam encontrar do outro lado? Quem lembra aqui? Eles iam encontrar Gadara. O que tinha lá naquela cidade? O endemoniado gadareno. Quem lembra da história desse homem? Ficava em sepulcros. Ficava gritando o dia inteiro, se cortando. Era o tormento da cidade. Mas ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Do outro lado, do lado de lá, o Senhor iria fazer o quê? Uma obra sobrenatural. E foi Ele que disse, vamos para o outro lado. Foi Ele que disse. E aí quando Ele disse, o que apareceu? Uma tempestade. Uma tempestade tão violenta que os discípulos repreenderam, oraram, foram homens de fé. Foi assim? Eles entraram em pânico, imagina! Uns marmanjos homens, entrando em pânico. Vai saber se gritou. Se o gritinho foi até fino, que hoje em dia, né? Infelizmente, são poucos homens de verdade que têm se levantado nessa geração. Mas eles entraram em pânico.
Por quê, pastora? Exatamente porque eles tiraram o olhar de quem? De Jesus, da palavra. Eles olharam para a tempestade, eles olharam para o vento ali, eles observaram o vento, aquela tempestade, que parecia que ameaçavam eles. Eles tiraram o olhar da palavra do Senhor. E o que mais nós temos visto nesses últimos tempos são pessoas que tiram os olhos da palavra do Senhor e colocam os olhos onde não devem, colocam os pés, as mãos aonde não devem. De repente, a tempestade ficou maior do que quem, gente? Maior do que Deus. Eles esqueceram quem estava com eles. Eles olharam só para a tempestade, para a agitação. E eles acreditaram que eles iam morrer. Olha aqui. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vou ler de novo. Naquele dia, ao anoitecer, não anoiteceu. Ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. No 37, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. E o 39, e ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento, a tempestade parou? Olha aí. A tempestade e o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Quando vem uma tempestade como essa, você está num propósito de fé como esse, e vem uma tempestade, querendo te fazer parar. O que foi que parou aqui essa tempestade? Foi o poder da palavra. A autoridade parou essa tempestade. O Senhor deu uma ordem: pare. Então, se algo veio, você está na obediência, você está ouvindo a palavra, vai surgir sim tempestade. Aquela tempestade lá era uma intervenção demoníaca para parar, para impedir o poder de Deus, o sobrenatural, do outro lado. E Jesus veio e deu uma ordem. E quantos que estão passivos? É um diagnóstico, ele aceita. É uma medicação, a pessoa aceita. É um familiar difícil, é um contexto, a pessoa aceita. Ela não se levanta, não repreende. Para, eu não aceito isso. Ela não vai abrir um jejum. Ela vai ligar para o vizinho, vai ligar para a mãe, vai ligar para a avó, vai ligar para o filho, para a filha. Vai ligar para não sei quem, faz uma chamada de vídeo. Está no grupo da família, vamos falar com todo mundo. Olha o que aconteceu. Olha o que eu fiquei sabendo. Não vai abrir um jejum, ficar com a palavra. Aquela tempestade queria impedi-los de chegarem do outro lado, para que aquela obra grandiosa não acontecesse. E quantas vezes o Senhor envia uma palavra poderosa para nós. Vem o problema e você esquece o que Deus falou. Esquece. Só olha para os problemas, só olha para a tempestade. Por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? Porque está no caminho certo. Porque o diabo está vendo que ele está perdendo território, principalmente as pessoas que estão fazendo a inspeção em casa, da escola forte e corajosa, que estão inspecionando, está andando na sua casa, está em alerta, está em vigilância, encontraram coisas que ganharam, coisas que estavam ali paradas e que estavam causando ruínas. E o diabo não quer. E muitas vezes ele manda aquela tempestade. E a pessoa, ela para. Ela não usa da palavra, ela não cria o mundo dela. Pelo contrário, duvida, murmura, critica, questiona, conjectura. E o diabo não quer que você chegue, que você viva, que você desfrute da sua restauração.
dos seus 52 dias. O diabo quer você desfocado. Quer você desfocado, desesperada, desesperado. E agora? Aconteceu isso, e agora? Apavorado, achando que é o fim. Como essa tempestade passou? Com a palavra falada e a autoridade. Então, nessa tarde, você vai se levantar como uma autoridade que você é. E você vai dar uma ordem para isso cessar. Vou falar de novo. Você vai se levantar como uma autoridade nessa tarde. E você vai dar uma ordem para isso cessar. Para de ser passivo, pare de ser passiva. E entregar a liderança da sua vida, da sua saúde, das suas finanças para o mal. Chega. Muitos estão pensando em morte, estão desesperados. Pensa em tudo, se desespera com tudo. É o que eu falei, menos em orar, isso não vem na mente, eu vou orar. Olha a estratégia espiritual, não, eu vou orar. Eu vou abrir um jejum. Não, isso aqui veio para me afligir, não vou me focar nisso aqui não. Quem se conhece não se ofende. Agora, se você é a primeira tempestade, você está na desobediência, você precisa se arrepender e obedecer. Senão essa tempestade não vai cessar. Mas se você está na obediência e veio algo para te desestruturar, você tem que dar uma ordem, você tem que orar, você tem que repreender. Mas por que não faz isso? Porque esquece a palavra. Você sabe quando que o diabo ciranda com a mente de uma pessoa? Quando ela se esquece da palavra. Muitas vezes ele está cirandando com a pessoa ali, no corredor, no estacionamento, no ponto de ônibus. A pessoa está voltando para casa, ela já esqueceu. Ela não esquece de um monte de coisa, mas ela se esquece da palavra. É onde o diabo vem e ciranda com a mente da pessoa. E essa terceira tempestade aqui para encerrar é quando alguém toma uma decisão errada e aí acaba afetando você. Vamos ler isso aqui. Atos 27, do 10 ao 15. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria Vamos repetir comigo? Quem? A maioria decidiu que deveríamos continuar, escolheu. Paulo era um só. Às vezes você é um só na sua casa. E a maioria decide ir pelo caminho errado. Ó, as escolhas. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Mas vamos voltar aqui. Senhores, Atos 27, 10. Vejo que a nossa viagem será desastrosa. Isso aqui é Paulo. E acarretará grande prejuízo. Se é um Paulo da sua casa, do seu trabalho, se é o Paulo da maioria dos que estão te cercando ali, você já avisou? Mas aí o centurião não ouviu Paulo. Foi ouvir
o conselho do piloto e o dono do navio. E a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Aí vamos já ler o 21 ou 26, eu já termino aqui. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá, crer em Deus, crer na palavra, conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Esse tipo de tempestade que alguém causou e acabou te prejudicando, ela é vencida pela perseverança. Então, está cansada? Está cansado? Vai esperar no Senhor. Para de esperar na força do seu braço, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como águia, voarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você está fatigado? Ai, nossa, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus Cristo. Nem abre. Tá até coisadinho aqui, ó. Peraí. Nossa. É o 32º dia. Vai faltar ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, já estou cansada. Está cansado, está cansada, porque está indo na força do seu braço. Você está fazendo do seu jeito. Vamos lembrar 2025, que Deus tolerava lá em 2024, Ele não vai mais tolerar. Acabou. É do jeito dele. Paulo tinha sido preso por quê, gente? Por pregar o evangelho. Ele avisou aquele cinturão, ele avisou. Ele tinha uma autoridade. Muitas vezes você avisa um familiar, você avisa sobre algo e as pessoas não te ouvem. Mas Paulo foi a fonte de salvação daquele lugar. Diga assim: eu sou uma fonte de salvação por onde eu passo. A primeira coisa, Deus alerta as pessoas: não faça isso. A direção vem, a palavra direciona, mas muitos passam por cima da palavra de Deus e ficam com a palavra do homem. Mas Paulo perseverou. Paulo foi uma autoridade ali. E no final, tudo terminou bem. É esse tipo de tempestade, você precisa perseverar. Você e Deus são a maioria. Independente daqueles que estão te cercando, o mais forte contagia. Ele influencia e não é influenciado pelas misérias. Só que a maioria fez uma escolha. E essa escolha trouxe consequência, mas Deus conservou a vida de Paulo, que estava ali em obediência, que era um homem de Deus. E por causa de Paulo, aqueles homens foram poupados. Por sua causa, pessoas serão poupadas. Situações serão revertidas. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E qual que é a boa notícia aqui? Nas 3 tempestades, todos terminaram bem e chegaram no seu destino. Eu não sei qual tempestade você está vivendo nesse 32º dia de propósito, mas se você entender em qual momento você está, o que Deus está requerendo de você, você precisa aprender a distinguir
a discernir o que é que Deus quer de você. Se você der a resposta certa, livramento chegará para você. Para você, para sua casa. É tempo de restauração, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé. E para mim já encerrar, eu vou te ungir. Seja qual for a tempestade que você se encontra, você pode chegar bem ao seu destino. Cada tempestade vai exigir de você, de mim, algo. Uma resposta, um posicionamento. Você percebe que não foi a mesma resposta para todas as tempestades. Mas eu preciso entender o que é, Senhor, o que o Senhor requer de mim nesse tempo. O Senhor quer eu dormindo menos, comendo menos, esforçando as minhas mãos, me fortalecendo no Senhor. Como Neemias, fortaleça as nossas mãos, Senhor. É tempo de dormir menos, é tempo de orar mais, é tempo de comer menos, mais jejum, é tempo de falar menos, mais jejum de palavras. Eu vou fazer. Porque as tempestades vêm, mas elas passam também, viu? Tudo passa. Esse momento vai passar, os 52 dias vão passar. E qual é a resposta que você vai dar para esses 52 dias? Você vai ficar se retalhando como os profetas de Baal, lambendo feridas, se amargurando. Ai, está piorando. Meu Deus, que vendaval, que tempestade. Ou você vai dar a resposta certa. Ou você vai se render ao Senhor. Falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou prostrado diante do Senhor. Chega, acabou, eu cansei de fazer do meu jeito. Eu cansei de manipular coisas. Eu cansei de mentir. Eu cansei de ficar ali sendo uma pessoa amargurada. Eu cansei, eu me prostro diante do Senhor. Com seus olhos fechados. Se conecte com o céu agora. Só você e Ele. Senhor, se eu não estou ouvindo, eu vou fazer igual Jacó. Eu não saio daqui enquanto o Senhor me responder. Eu quero entregar tudo. Chega de reservas. Chega de ficar soltando no soquinho. Chega. Eu quero uma vida plena, Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero dar a resposta certa, Senhor. Eu quero me render ao Senhor. Eu não quero mais me render à lascívia. Eu não quero mais me render à mentira. Eu não quero mais me render à incredulidade, à desobediência. Eu não quero mais me render à incredulidade. Me encha, Senhor, do seu poder, do seu Espírito. E pelo poder do Espírito eu não vou vencer essa situação sozinha. Eu não vou. Isso vai travar, isso vai me sugar. Eu paro tudo agora. E eu, sem reservas, eu me entrego ao Senhor, eu me rendo ao Senhor. Me ensina a dar a resposta certa. Se você tem dificuldade, peça para Ele. Você não é uma surpresa para Deus. Deus sabe quem você é. Peça ajuda para Ele. Se renda. Mazelas, as misérias, os pensamentos negativos, pensamentos que não trazem esperança, que são mentirosos. Arranca tudo.
e se renda ao Senhor. Olha, eu quero te conhecer, meu Deus. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ser chamada como Abraão, amigo de Deus. Eu quero ser chamada amiga. Você, Ana Paula, é minha amiga. Você, fulano, você é meu amigo. Porque tem comunhão, tem profundidade, vai para águas profundas. Senhor, guarda o nosso povo nesse propósito, guarda a mente, guarda o coração. Eu peço, Senhor, abençoe cada um, que a palavra tenha vindo com clareza, que quando eles saírem daqui, que a palavra venha queimar nos corações, venha queimar no interior, venha nutrir, fortalecer, não venha cair no esquecimento, não, mas que essa pessoa venha colocar em prática tudo que ouviu, tudo que vem ouvindo, que cada um trabalhe o seu foco, que é como um músculo, que cada um exercite a perseverança, que amadureça, que tenha continuismo, resistência, resiliência, em nome do Senhor Jesus. Chega de ser fraco, fraca, chega de se entregar por uma pequena pressão. Às vezes é o estômago, é o Deus estômago, é o Deus cama, é o Deus preguiça, é o Deus vitimismo, é o Deus, sei lá, são tantos os deuses, Deus orgulho. Eu não me rendo. A última palavra, eu dou a última palavra, eu sou assim mesmo. Não, chega. Fala, Senhor, chega, acabou. Eu paro e coloco ordem agora. Dentro de mim, nessa casa espiritual, eu sou morada do Senhor. Eu me rendo. Não vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito da carne, as vontades da minha carne, mas vai ser do jeito do Senhor. Eu vou estar atenta às ordens do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo o teu povo. Eu declaro, Senhor, vindo sobre eles um vento, mas um vento de poder. Meu Deus, vindo sobre eles o poder do Senhor, a glória. Ilumina os olhos do entendimento, pinga colírio, arranca o argueiro, arranca a cegueira espiritual. Dê maturidade, que nessa tarde cada um cresça no Senhor, amadureça, que cada um venhamos nos achegar mais perto do Senhor. Busquem o Senhor enquanto se podem achar. Vai ter um tempo que muitos virão buscar e não encontrarão mais o Senhor. O tempo vai ter passado, mas aqui estamos nós buscando o Senhor. Senhor, nós buscamos a Tua face, mais do que o ouro, mais do que a prata. Nós buscamos a Sua presença nessa última hora. Que um temor reverencial, que um temor constrangedor esteja nos casamentos, nos leitos, nas famílias. Que um temor reverencial esteja sobre os filhos, sobre os adolescentes, sobre as nossas crianças. Um temor, um tremor, que haja, Senhor, um despertar. Meu Deus, desperta aqueles que dormem o sono da negligência, que estão fazendo o propósito de uma forma relaxada, de qualquer maneira. Ajuda, Senhor. Clareia, fortaleça, ajude a passar por essas tempestades e dê a vitória, Senhor. Que cada um possa dar a resposta certa, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo,
é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.